Fala pessoal, meu nome é André Aro e nesse vídeo eu vou explicar para vocês sobre o Bitcoin, a principal moeda do mercado cripto e que também foi uma das pioneiras aí, tanto na parte de ideias como tecnologia. Então, se você quer investir nesse mercado, quer começar a investir da maneira correta, você tem que conhecer o Bitcoin. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar se ele foi a primeira criptomoeda, como que ele surgiu e também quais são os pontos que fizeram o Bitcoin ser o que ele é até hoje, os pontos fortes e o que você tem que conhecer para que você consiga investir nesse mercado. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série chamada Cripto Sem Medo. Então, daqui eu vou passar de maneira gratuita, clara e objetiva como que você pode conhecer mais desse mercado para começar a investir nele. Então, não só falar sobre o Bitcoin, eu vou falar também sobre mineração, falar sobre redes, carteiras, como armazenar sua cripto e como dar o primeiro passo para investir nesse mercado de uma maneira segura, que você saiba o que você está fazendo. Então já aproveita, se inscreva aqui no canal e acompanhe os próximos vídeos para que realmente você saiba como investir de maneira correta nesse mercado. Então bora lá, bora falar sobre o Bitcoin. Vou pegar uma apresentação aqui. E antes de a gente falar do Bitcoin, vamos entender um pouco do momento do mercado em 2008. Para quem não se lembra, em 2008 a gente teve uma crise global conhecida como crise do subprime. Em um resumo aqui, para que a gente entenda os principais pontos, nós tivemos uma crise, principalmente no setor imobiliário nos Estados Unidos, que foi causada quando os imóveis aumentaram de preço e os juros nos Estados Unidos caíram muito e as pessoas acabavam refinanciando suas hipotecas. E aí os bancos pegavam esses títulos de hipoteca e vendiam como bons investimentos que as pessoas sempre honravam. E o ponto é que os bancos começaram a emprestar dinheiro de forma desenfreada e pessoas que não tinham a menor condição de honrar com uma dívida, não teriam acesso ao crédito do mercado com uma avaliação real, o banco não estava nem aí. Ele simplesmente falava, ó, vou emprestar dinheiro, e eles vendiam esses títulos de hipoteca como, ó, essas pessoas são bons pagadores, como se eles tivessem feito uma ótima avaliação do crédito e não, isso aqui é seguro. Só que a gente sabe que isso aqui não era. Então pessoas que não tinham acesso, na verdade não deveriam ter, acabavam tendo acesso e isso era um grande risco, né, para quem iria negociar essas hipotecas como o banco fazia. Só que nesse tempo, ao passar dos anos, os juros começaram a aumentar e o preço das casas começaram a cair. Com isso, as pessoas não conseguiam honrar mais com as suas hipotecas. Também entrou numa crise, né, no geral, em vários setores, e os bancos começaram a quebrar. Então, os bancos que falavam que eram bons pagadores, quem era bom, quem não era, né, de uma maneira até errada, isso estava na mão deles, eles não faziam uma avaliação correta, eles falavam até o momento que começou a quebrar. Eles não tinham mais retorno financeiro sobre os pagamentos, as pessoas, a inadimplência no geral começou a disparar, e aí o que acabou? Os bancos quebraram, como Lehman Brothers, e o governo americano teve que imprimir dinheiro, injetar dinheiro na economia para salvar o sistema de um colapso ainda maior. Ou seja, bancos falavam que era bom que não era, avaliavam de forma errada, inclusive agências de avaliação de rating falavam que era AAA, uma avaliação excelente de uma dívida, só que na verdade era uma dívida podre, como eles falavam. Então, o primeiro ponto é as instituições que estão no meio, que não são confiáveis, e outro ponto que o governo que entra imprimindo dinheiro e gerando inflação na economia, e isso, claro, ele tem que interferir para não entrar num colapso ainda maior, só que o governo está por trás, colocando dinheiro, faz o que ele quer, imprime a hora que ele quiser. E tem um filme que retrata isso aí muito bem, que é esse que eu deixei aqui na tela, chamado The Big Short, ou A Grande Aposta em português, que mostra como que algumas pessoas identificaram essa tendência aí de bolha, né, do mercado financeiro e começaram a apostar contra o sistema. Então, o primeiro ponto é entender esse momento de 2008, no momento da economia global. E aí, em 2008 ainda, no final do ano, lançaram o white paper do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, que até hoje não sabemos quem é, e esse é um dos pontos muito interessantes aí sobre o Bitcoin, acho que um dos pontos importantes, lançou o papel do projeto do Bitcoin, falando a ideia dele, que a princípio era para ser uma moeda eletrônica, para ser meio de pagamento entre pessoas, pessoas para pessoas. Ou seja, uma moeda eletrônica para meio de pagamento entre pessoas. E aí o grande ponto é que essa moeda não teria
nenhuma participação, não teria nenhum intermediário, nenhum banco, nenhum governo intermediando. Ela seria descentralizada nesse ponto de vista de que não teria nenhuma instituição ou governo. Então, pessoas eram livres para fazer pagamentos. Então, eu te transfiro, como hoje a gente tem a chave Pix, mas vamos pensar em carteiras, que aqui estão pessoas distribuindo, pagando diretamente para pessoas, não tendo intermédios. Esse é o grande ponto do Bitcoin. E como que isso ia acontecer? Dessa forma, mas quem que ia validar essas transações? As próprias pessoas. Então teríamos validadores da rede que iriam usar os seus computadores, força computacional, para validar essa transação. E aí a gente está falando de uma tecnologia que veio com o Bitcoin, chamada blockchain, que é a tecnologia aí, um conjunto de tecnologias que fez essas transações serem possíveis, né, de acontecer, e as pessoas que iriam validar usando seus computadores, a princípio máquinas até mais simples, validando algumas criptografias, algumas chaves para realmente ocorrer, que são os mineradores, que são pagos para fazer esse trabalho. Então, essa nova forma de você não ter uma instituição, um governo, que as pessoas façam e validem, né, a força da rede, isso foi algo totalmente revolucionário e fez que o Bitcoin fosse a primeira criptomoeda que deu certo, mas não a primeira criptomoeda do mercado. Então, quando a gente vai falar do Bitcoin, o grande ponto é, ele trouxe uma tecnologia muito forte por trás, que não teria nenhum governo, nenhuma instituição tomando conta. Principalmente nesse momento onde as instituições tomavam decisões e a gente acabou de passar uma crise por causa das decisões centralizadas dos bancos, e aí governo imprimindo dinheiro, inflacionando a economia, colocando muito dólar no mercado, entre isso não só dólar, né? Isso foi uma crise global e outros governos fizeram a mesma coisa. E essa ideia aqui do Bitcoin vem com uma ideia onde, nos anos 70, Hayek, um economista que ganhou inclusive o Prêmio Nobel da Economia, ele já defendia de ter uma ideia para uma moeda no futuro que não seria controlada, não seria uma moeda fiduciária, não seria controlada por governos ou por estados. Então, isso aí vem com uma ideia já implementada lá atrás, plantada talvez, né, uma sementinha por Hayek, de você ter uma moeda totalmente descentralizada do governo. Mas isso aí parecia algo totalmente impossível e com a evolução da tecnologia tornou-se possível ter algo nessa linha. E aí, evoluindo, vamos falar um pouco mais do Bitcoin, das características dele. E falando aqui dos princípios do Bitcoin, quais são as principais características dele, como o Bitcoin se tornou o que ele é, por que, que ele tem por trás, o que, que faz dele tão importante. Então, eu vou falar algumas das características aqui, como a primeira, e eu vou explicar um pouquinho mais, é a parte de escassez. O Bitcoin foi programado no white paper para ter no máximo 21 milhões de Bitcoins existentes. Então, não teremos mais do que 21 milhões, ele é algo finito. Diferente das moedas do banco centrais, que são emitidas a cada momento de crise, como nós tivemos em 2008, tivemos na crise do Covid, inclusive nessa crise do Covid tivemos 30% a 40% dos dólares e também em reais aqui emitidos somente nesse período. Então tudo que está circulando aí, talvez no final de 2021, se a gente for pegar o quanto foi impresso, né, de dinheiro, quanto foi gerado dinheiro, no total que nós temos circulante, 30% a 40% do dinheiro foi impresso e gerado nesse período. Isso aí gera inflação, como a gente consegue ver aí, principalmente no final de 2021, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, os recordes de inflação dos últimos anos. E aí, quando vem uma moeda que é escassa, que você tem um limite para ser gerada e também uma forma matemática, né, de geração de moeda, e o grande ponto é, o Bitcoin é gerado para pagar os mineradores, pagar quem valida as transações. Só que a cada 4 anos, mais ou menos, ou melhor, a cada 10 mil blocos minerados, mas aí já é um assunto que eu vou explicar melhor no próximo vídeo quando eu for falar de blockchain. Então, a cada 4 anos, eles diminuem a recompensa desses mineradores. Mas como assim, André? Como que eles diminuem a recompensa? Ocorre um evento chamado halving, a cada 4 anos, onde se o minerador ganhava, por exemplo, 10 bitcoins para fazer aquele processo, ele vai ganhar 5 bitcoins. Daqui 4 anos, mais ou menos, ele vai ganhar 2,5. E por aí vai, eles vão reduzindo a recompensa dos mineradores a cada 4 anos, fazendo com que a moeda seja emitida cada vez menos bitcoins no mercado e com isso ele vai se tornando mais escasso do ponto de vista de geração também. Não só é finito, como a cada 4 anos, principalmente, ele vai sendo gerado menos bitcoins a cada bloco minerado. Então, como pagamento aos mineradores ao redor do mundo, cada vez pagamos menos.
para eles. E isso aí gera menos moeda no mercado, então o Bitcoin tem uma tendência de se tornar mais valioso com o passar dos anos. Ele tem um efeito deflacionário, ao contrário das moedas, ele tem deflação, ele se torna mais raro, ele se torna mais escasso e isso é um dos grandes princípios dele, já que ele foi escrito e não vai mudar a maneira que ele foi feito. O Bitcoin foi programado para ser dessa forma e o último Bitcoin, o Bitcoin aí quando a gente for ter o 21 milhões, está programado para 2140. Então, matematicamente falando, a gente tem muitos anos pela frente e o Bitcoin cada vez se torna mais escasso, mais raro no mercado. Outro ponto, por ser um item digital, é a parte de durabilidade. Então, diferente de um ouro, de um material, de uma moeda de papel, onde você pode entrar, molhar e já perder, inclusive, talvez a tua nota, o Bitcoin é algo digital e também é algo durável. Outro ponto aqui, transferibilidade, que aí é o grande ponto, inclusive, da sacada quando o pessoal criou o Bitcoin. Ou seja, ele é muito fácil ser transferível, você transfere de uma carteira para outra, inclusive o que você vai pagar uma taxa única de transação. Se você vai transferir 0,0005 bitcoins ou vai transferir 200 mil bitcoins, a taxa é a mesma. Além de ser algo barato, dependendo do caso, ele também é muito fácil, é rápido de ocorrer, isso tudo graças à tecnologia blockchain que está por trás e que eu vou falar mais no próximo vídeo. Outro ponto importantíssimo, e aí eu vou falar um pouco mais do nome, é a parte de descentralização, onde o Bitcoin, diferente das moedas fiduciárias aí que são controladas pelos bancos centrais ou também pelos bancos, né, gerenciadas aí pelas instituições financeiras, o Bitcoin ele não tem essa característica, ele diretamente de pessoas para pessoas. E quando a gente fala da pessoa que fez aí, publicou, né, como a gente não sabe, Satoshi Nakamoto publicou o white paper do Bitcoin, só que ninguém sabe até hoje quem é Satoshi Nakamoto. Pode ser que seja uma pessoa, pode ser que seja esse nome, pode ser que tenha só um pseudônimo. Então o fato da gente não saber quem é essa pessoa fez com que essa característica de descentralização fosse ainda melhor e mais importante nesse processo. A gente não consegue linkar o Bitcoin a alguém, e sim a moedas que são controladas por pessoas, mas que não têm essa característica. Então, isso é uma das coisas que reforçou ainda mais esse princípio de descentralização. Não tem uma pessoa que você linka o Bitcoin. Tem um nome, mas que ninguém sabe quem é. Outro ponto, Bitcoin é divisível, é muito fácil você transferir. Não é porque você tem que transferir 2 Bitcoins inteiro, até porque hoje o Bitcoin tem um valor muito grande, então não é todo mundo que tem acesso a ter um Bitcoin. E você pode transferir aí, fracionar o Bitcoin, pode dividir ele em 8 casas depois da vírgula, então você consegue até, seriam centavos de dólares. E por último aqui, das que eu coloquei, tem outras características também do Bitcoin, mas é a parte da segurança. E muito disso te dá a blockchain, que é a tecnologia que está por trás do Bitcoin. Então até hoje, quando a gente analisa aí como que é a rede do Bitcoin, para ser uma rede distribuída, né? Ou seja, a gente não tem grandes pontos, não tem algo central, isso dá grande segurança para a rede. E no próximo slide eu vou comentar alguns pontos aí da história do Bitcoin. Então mesmo quando nós tivemos problemas aí na rede do Bitcoin, em nenhum momento ela deixou de operar, por mais que até ficar um pouco mais lenta, com menos validadores em alguns momentos, em nenhum momento a gente teve uma rede, ninguém conseguiu invadir, quebrar, derrubar a rede do Bitcoin. Então isso aí gera uma segurança muito grande, não só para os investidores, mas para todo mundo que participa desse processo. E aqui nesse slide, e o slide aqui que eu vou falar um pouco mais da linha do tempo aí do Bitcoin, como que o Bitcoin foi surgindo ao longo do tempo, quais foram os marcos mais importantes. E o primeiro ponto é saber que o Bitcoin não foi a primeira criptomoeda do mercado, mas ele foi a primeira que deu certo. Então, em 2005, a gente já tinha algumas criptos como o BitGold e foi a proposta dele parecida com o Bitcoin, mas ele não conseguiu ser uma moeda, ele tinha alguns problemas. E aí em 2008, quando o Bitcoin vem com uma ideia diferente aí no white paper, em 2009, onde ocorreram as primeiras transações do Bitcoin, e aí sim, o que fez o Bitcoin ser diferente, principalmente essa tecnologia de blockchain. E para falar um pouco dela, o que ela trouxe de diferente, e reforço isso no próximo vídeo, é falar que ela veio para resolver um problema que parece ser simples, mas que não era solucionado nos casos anteriores, que é o problema do gasto duplo. Ou seja, quando a gente transfere o dinheiro para alguém, a gente quer que se ele saia da conta A, vá para a conta B e que realmente ele transfira e não que ele fique duplicado como um arquivo de Excel que eu te mando por e-mail, onde eu vou ter ele no meu computador e você vai ter uma cópia. Então isso gerava um gasto duplo ou triplo, dependendo de quantas pessoas iriam receber esse e-mail. Então a blockchain veio para solucionar esse problema. E aí
O Bitcoin no começo, em 2009, ele não era, começou a ser utilizado, transacionado, só que não tinha uma grande utilidade no mercado, ele não valia nada. E aí, para você ter uma ideia, e aí isso ficou para a história, em 2010, aí em maio de 2010, a gente teve um chamado Pizza Day. E o que foi isso? Tinha um pessoal utilizava, né, muito fórum da internet, então tinha um muito conhecido que era o Bitcoin Talk. E o pessoal ficava transacionando, falando sobre Bitcoin, falando que ele é revolucionário e tudo mais, só que ninguém utilizava para nada. Ele, de certa forma, você não conseguia comprar coisas com o Bitcoin. E aí um usuário lá da Flórida, ele falou o seguinte, pessoal, eu vou dar 10 mil Bitcoin. Lembrando que naquele momento o Bitcoin não valia nada quase, valia centavos de dólar e olha lá, não tinha um valor muito grande por trás, apesar de ter uma ideia muito boa e não resolvia nada, você não conseguia ter valor. Então ele falou, ó, vou dar 10 mil Bitcoins para quem me entregar aqui em casa, não me importa como. Se você vai fazer, você vai comprar, mandar entregar, mas eu quero 2 pizzas grandes aqui na minha casa e eu vou dar 10 mil Bitcoins para quem fizer isso ocorrer. Isso aí foi algo bem interessante que nesse fórum muita gente ficou interessada, né, em participar e o usuário desse fórum lá da Califórnia aceitou o desafio e falou, beleza, vou aceitar esse desafio, você vai receber 2 pizzas. O cara acabou ligando numa rede de pizzaria, entregou 2 pizzas e ocorreu a transferência de 10 mil Bitcoin para a conta dele. Se a gente for converter isso aí para números atuais, a gente estaria falando de mais de 450 milhões de dólares aí, ou bilhões de reais para 2 pizzas. Claro, isso convertendo aos valores atuais, e aí em alguns momentos aí pode ser até maior, né? Mas só para a gente ver. E qual foi o grande ponto por trás, né? Ah, mas o cara perdeu dinheiro? Provavelmente não. Só que ele quis dar utilidade e esse ponto foi extremamente importante. Ou seja, a partir daquele dia o Bitcoin foi usado para comprar coisas do nosso dia a dia, pagando com Bitcoin. Se a pessoa que gastou talvez uns 60 dólares, então 10 mil Bitcoins valiam talvez por volta de 60 dólares, não valia nada. Isso começou a ter impacto que as pessoas poderiam sim usar Bitcoin para pagar outras pessoas e ganhar serviços, produtos com isso. Então, isso foi extremamente importante e a partir dali o Bitcoin começou a ter alguma utilidade. Até que em 2011 ele começou a ser pareado ao dólar, chegou a valer $1 e dali em diante o Bitcoin começou a decolar até 2013, onde ele atingiu, vamos falar, a primeira bolha de preço, mas aí algo não muito estruturado, onde ele saiu de $1 em 2 anos antes, em 2013 ele estava valendo mais de $1.200. E aí a gente começa a ver realmente o preço ajustando ao longo do tempo. E em 2014, a gente teve o primeiro ponto aqui do banimento, né? De alguma forma que a China tentou banir o Bitcoin. Então, em 2021, a gente também viu isso daí, ou seja, cada ano praticamente a China tenta banir o Bitcoin de alguma forma, só que o grande ponto do Bitcoin e um dos princípios é que o governo não controla ele, só que eles tentam controlar a população. Então, eles tentam banir corretoras, vão tentar banir qualquer coisa do Google deles lá, para que você não veja nunca Bitcoin, né? Você não possa utilizar, só que o Bitcoin é algo que te dá liberdade. E você não fica com o governo te controlando. Então você é dono do seu dinheiro, não é o dinheiro do governo. Então desde 2014 eles já tentam fechar empresas que trabalham com criptomoedas, principalmente Bitcoin naquele momento, né? E aí a gente começa a ver o mercado realmente andando. E por um lado, a China tentar banir por ser um país totalmente centralizador, né, de poder e tudo mais, é algo interessante. Quer dizer que o Bitcoin realmente é algo que eles não conseguem parar, eles tentam parar de qualquer maneira, não só o Bitcoin, mas as criptos. E as ideias que as criptos têm são baseadas nos conceitos do Bitcoin. Então, isso só reforça a tese que a cada ano, cada vez que a China tenta banir, como em 2014 e nos outros anos também, só reforça a tese que o Bitcoin realmente é algo muito difícil de você combater e até o momento é algo impossível até que se prove o contrário. Mas continuando aqui ao longo do tempo, para a gente entender um pouco dessa linha do tempo e chegar até o que nós temos hoje, reforçar os principais pontos. Em 2015 a gente teve o lançamento aí do Ethereum, foi para concorrer com o Bitcoin, porém o Ethereum tem uma proposta totalmente diferente do Bitcoin. Ele é uma blockchain, assim como o Bitcoin tem a dele, mas ele veio para a criação de aplicações descentralizadas dentro dela. Então, a proposta da Ethereum é diferente, mas que até hoje é a segunda maior cripto do mercado, junto com o Bitcoin. Em alguns momentos tem 60% do mercado somente em valor, só centralizado em 2 criptomoedas. Então,
entender a importância desses ativos no mercado e como eles surgiram, quais foram as propostas deles, é algo extremamente importante. E aí, falando um pouco mais, em 2017 nós tivemos o primeiro pico, aí, grande pico do Bitcoin, batendo quase 20 mil dólares. E depois disso, uma queda de mercado, principalmente em 2018, onde a gente passou pelo conhecido bear market. Então, se você já ouviu esse nome, o que é? São ciclos de mercado, ciclos de baixa de mercado. Da mesma maneira que a gente viu o Bitcoin saindo de 1.000 dólares para valer 20 mil dólares praticamente, a gente viu o mercado derretendo e voltando para 3.300 dólares aproximadamente. Então o Bitcoin passou por alguns anos aí de queda de mercado e voltou aí depois com o tempo, ele foi voltando, principalmente em 2019, 2020, ele voltou realmente a bater os recordes. Só que em 2020 a gente teve um outro problema aí que foi o Covid. E aí foi uma grande crise global. Então o Bitcoin ele despencou mais de 60% aí em algumas horas. Horas, pessoal, 60% em horas. Então, algo totalmente diferente aí do que a gente tem em bolsa de valores que entraram em circuit break, ou seja, elas pararam lá, o pessoal foi ver, ficou um tempinho fechada, voltou, parou de novo, porque ela acabou caindo 10% e para. Imagina que o juiz entra, apita o jogo, chama o VAR, vamos respirar, galera, vamos hidratar e vamos voltar para trabalhar. O Bitcoin não tem isso. As criptomoedas são transacionadas 24 horas, então não tem essa de parar mercado, totalmente diferente, um mercado totalmente novo comparado ao mercado tradicional de bolsa de valores. Então, esses conceitos que a gente tem do Bitcoin, que vieram para as outras criptomoedas, e aí a gente tem hoje diversas criptos, mais de 15 mil criptomoedas no mercado, mas que sim, todas que cresceram foi graças à tecnologia blockchain que veio por trás do Bitcoin, pelas ideias de descentralização principalmente, então tirar o poder de empresas e governos. Nesse caso, como a gente tinha acabado de sair de uma crise onde as empresas e os governos aumentaram só essa crise, né? Então, quando a gente entende o Bitcoin, por que ele se torna cada vez mais valioso? O princípio de escassez, segurança, transferibilidade e por aí vai, várias coisas, a gente vê toda a evolução do Bitcoin. E só para vocês saberem, não está aqui nesse slide, mas o Bitcoin retomou o preço que ele estava antes de cair 60% em algumas horas. E como a gente sabia que era um efeito aí de mercado, muito medo, pânico de mercado, em 40 dias ele retomou o preço que ele estava antes da queda. Então, além disso, mostra a força desse mercado, que é um mercado voltado para a tecnologia. Então, a gente não está falando só de moedas, inclusive o Bitcoin ao longo do tempo, aquela moeda que foi para meio de pagamento, ao longo do tempo, por ser a principal moeda do mercado, ser algo limitado, escasso, e que hoje nós já temos 90%, quando estou gravando esse vídeo, 90% dos Bitcoins já emitidos, ele está se encaminhando para que nos próximos anos seja uma reserva digital, reserva de valor, mais ou menos como um ouro digital. E aí, a tendência é que mais para frente o Bitcoin torne-se menos volátil, torne-se mais como uma reserva de valor. Se a gente for pensar desse ponto de vista, que ele se torna mais valioso com o tempo e que as moedas fiduciárias, dólar, real, estão perdendo valor com a inflação ao longo dos anos, o Bitcoin tem ganhado valor ao longo dos anos, ele se torna uma reserva de valor, uma forma de você guardar e ter ganhos em cima disso. Então, mais que um bom investimento, e principalmente até 2021 se provou ao longo do tempo. Não sabemos se passaremos por ciclo de baixa, provavelmente sim, mas a tendência é que daqui 4 anos vai valer mais e mais e mais, principalmente pelos eventos, como eu falei, do halving, entre outros. Então, o Bitcoin, para a gente finalizar essa parte, ele vem com a ideia de descentralização, muito importante, a parte de transferibilidade, escassez que tornou ele o que ele é, e muitas vezes a China tentando boicotar o Bitcoin, a tecnologia blockchain não permite, por mais que ela expulsasse os mineradores em 2021, a gente não viu a rede do Bitcoin parando. Ela pode ter ficado naturalmente mais lerda por ser o país que tinha maior número de mineradores, do dia para a noite deixaram de existir, ou seja, tivemos menos computadores validando a rede. Mesmo assim, a rede não parou. Por pior que fossem os ataques que a gente já conseguiu, por ser algo descentralizado do mundo, ou seja, uma rede distribuída, e então você não conseguiu parar nenhum momento até hoje o Bitcoin. E assim com outras criptomoedas também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido os principais pontos e que o Bitcoin foi um exemplo a ser seguido, aí, a tecnologia de blockchain principalmente, a ser seguida por outros modelos de criptomoedas, outros setores, e aí a Ethereum também, com essa linha de descentralização
Então, algo muito importante foi o conceito que o Bitcoin trouxe para o mercado. Então, ele é algo único hoje. Não temos nenhuma concorrente direta do Bitcoin. Ele é algo extremamente único no mercado cripto, mas que foi a primeira criptomoeda que deu certo. E com isso, com a parte de descentralização, escassez, segurança, principalmente esses três, junto com a parte de transferibilidade e também fracionar, que você consiga transacionar pequenas parcelas de Bitcoin. Então, tudo isso aí trouxe algo muito importante para o mercado cripto e que a partir daí, sim, a gente teve uma evolução e criação de novas moedas que a gente já conhece ao longo dos anos. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo e também comenta aí se você quer que a gente fale sobre alguma coisa específica, se você tem alguma dúvida desse mercado cripto, e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. A gente se vê, até lá!